sejam bem-vindos aqui no canal. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Letícia Itamara, especialista em aquarela com bordado, e eu ensino a como relaxar fazendo aquarela com bordado em apenas 30 minutos. Se você está iniciando no bordado livre agora e não sabe ainda por onde começar, quais são realmente, os materiais que você precisa ter, para estar bordando, será que já dá para começar com o que você tem em casa? Será que você precisa comprar alguma coisa? Ah, e antes que você se esqueça, já deixa um likezinho aqui pra mim no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Bom, gente, então vamos começar com o tecido, tá? O tecido mais usado, assim, entre as bordadeiras e o mais indicado pra estar utilizando pra fazer o bordado é o algodão cru de gramatura média, tá? Eu deixei até um pedacinho menor cortado aqui pra eu conseguir mostrar como que é, a textura dele. Ele é um tecido bem rígido, ele tem goma, tá? Quando vem da loja. Então, assim, quando vocês vão comprar, existem 3 gramaturas de algodão. Existe a gramatura fina, a média, que é essa aqui, e a grossa, que é um pouco mais grossa, tá? Do que o da gramatura média. Então, o gramatura média fica meio termo. O fininho, ele é mais transparente, tá? Então, sim, se você for fazer um bordado em miniatura, um bottom, às vezes é até o indicado você usar o mais fino. Mas pro bordado comum, gente, realmente o indicado, então, é o de gramatura média, tá? Uma coisa muito interessante, tá, gente, no bordado, é porque realmente o bordado dele é livre. Então, você pode utilizar também camisetas, alguma roupa sua que você queira bordar, mas o indicado mesmo é que o tecido ele não tenha elastano. Como você vai saber se o tecido tem elastano ou não? Você vai dar aquela puxadinha, se ele não esticar, ele não tem elastano, tá? Que nem no caso, o algodão cru, ele não tem nada, ele é realmente 100% algodão cru, tá? Então, assim, sempre que vocês forem escolher um tecido na casa de vocês ou na hora de comprar, dê preferência por tecidos que não tem, elastano, que não estica. Agora, então, a gente vai estar indo para os bastidores, certo? Bom, gente, eu vou estar mostrando, então, os bastidores de acordo com o que eu uso, tá? Que eu acho, assim, que são os básicos e para quem tá começando é o ideal. Eu, na hora de bordar, eu gosto muito de utilizar sempre o de plástico, tá, gente? Que ele tem o parafuso, então eu abro o parafuso, a parte, externa vai abrir um pouquinho mais, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu abro o parafusinho, e aí eu consigo, então, aumentar, diminuir, e ele tem a parte interna. O diferencial do de plástico é que ele possui essa elevação no meio. Então, eu acho que ele deixa o tecido bem mais esticado, tá? Mas caso você não queira ter, o bastidor de plástico, você só quer ter, por exemplo, esse aqui é um outro bastidor, de MDF, no caso. Ele é bem fininho. E ele não tem, então, o parafuso pra gente tá, apertando, ajustando, enfim, o bastidor. Eu, no início, eu usava só esse. Então, a gente coloca o tecido aqui. E fecha também. Só que a diferença é que a gente não vai ajustar, tá? Então, você pode ter ou um bastidor de plástico, ou um de MDF, ou um de bambu. Caso você esteja começando, no momento, e não queira gastar com bastidor, porque você quer testar, quer ver se você vai gostar, enfim, você pode estar fazendo, então, um bastidor na sua casa reciclado. Tem até um vídeo no canal, eu vou deixar depois o link na biografia. Mas você pode estar fazendo de vários tamanhos, sabe? Às vezes você quer fazer um bordado e não quer deixar moldurado no bastidor, só quer utilizar para bordar uma blusinha, alguma coisa, e não quer gastar com isso. Você pode fazer seu próprio bastidor caseiro, utilizando, o que você tem na tua casa, Tupperware. Esse aqui mesmo eu fiz com um potinho de sorvete. Olha só que legal que ficou. O terceiro material, então, que eu acho fundamental ter é ou a caneta mágica, ou uma lapiseira, que tem a ponta bem fininha. Caso você não tenha nenhum desses dois, um lápis ou uma caneta, Mas o que eu mais indico, tá? Pra você que tá iniciando, ou pra você que já borda, mas ainda não tem.
a caneta mágica. Por quê? A caneta mágica, quando você risca ela, ela é igual uma caneta normal, olha só. Tá vendo? Mas depois que eu terminar o meu bordado, né, eu posso vir ou com o ferro quente ou com o secador e bater um ar quente aqui que ela apaga, tá bem? Então, a caneta mágica é o ideal, tá? Pra quem tá iniciando. Tenha uma caneta mágica que ela é perfeita e vocês vão amar. O próximo material, então, é a tesoura, tá, gente? Ó, eu gosto muito dessa tesourinha, que é uma tesourinha até escolar, tá? É uma tesoura média. E eu gosto dela por quê? Como essa tesoura ela é bem afiadinha, eu posso utilizar ela ou para cortar o algodão, tá? O tecido, ou para cortar a linha. Então, é uma tesourinha que já dá para fazer as duas coisas, tá? Mas, no bordado, a gente também tem a mini tesourinha de biquinho fino, que é ideal para limpar o avesso, né? A gente vem, como ela tem uma pontinha bem fininha, a gente vem bem pertinho e vai limpando aquelas linhas que estão sobrando para fazer, né, o acabamentinho. Então, o ideal, tá, é ou você ter uma tesourinha média e uma tesourinha de bico fino, mas não é obrigatório, então você pode ter uma tesourinha para cortar linha e uma tesoura para cortar tecido. Pode ser aquelas tesouras maiores também, tá? Uma tesoura só que esteja afiada. E uma coisa muito importante é, quando você for utilizar a tesoura para cortar linha, não utilize ela para cortar tecido, tá? Se for a tesourinha de bico fino, não utilize para cortar tecido, deixa ela só para cortar a linha, para depois não acontecer de perder o corte, tá? O quarto material é a agulha. Eu quero mostrar para vocês, então, qual é a diferença das agulhas, tá, gente? Existem, então, agulhas de bordado, que é uma agulha um pouco mais grossa e ela tem a pontinha mais arredondada, então ela não finca tanto, né? Ela é mais difícil de furar o dedo. E ela tem uma pontinha bem mais curvada, bem mais gordinha e um espaço maior, então, para passar a linha, certo? Mas eu indico muito, tá? Você começar, e eu particularmente, eu prefiro 1000 vezes utilizar a agulha de costura, tá? E indico para você também. Então, uma coisa que eu quero explicar, tanto na agulha de costura quanto na agulha de bordadeira, quando você for comprar a agulha, você precisa entender uma coisa. Quanto menor for a agulha e mais fina, maior é o número. Por exemplo, essa daqui é uma agulha tamanho 12 e ela possui 3,5 cm de altura, tá? E ela é bem fininha. Já essa daqui, bem grandona e bem mais grossa, tá vendo, ó? Ela é uma agulha número 1 e ela possui 6 centímetros de comprimento, tá? Então, o que você deve entender e pensar na hora que você for escolher uma agulha para você bordar? Quanto menos fio você for utilizar, às vezes você vai usar 1 fio, 2 fios, mais fininha tem que ser a agulha. Quanto a maior quantidade de fios, né, ou se a sua linha for um pouco grossa, maior tem que ser a agulha, tá ok? Bom, então agora vamos falar então das linhas, tá, gente? Eu recebi bastante pergunta no Instagram a respeito. E assim, não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, né? É uma coisa incrível no bordado, que para bordar você pode utilizar qualquer linha. Não existe uma linha específica. Tipo assim, ó, essa aqui é só para bordar. Não, no bordado você pode utilizar então a linha de costura, principalmente se você tiver que fazer linhas bem fininhas, se você for bordar letras, tá? Bordados menorzinhos, tá? Mais para miniatura. Eu aconselho então você utilizar a linha de costura, mas caso você for fazer, né, um bordado maior, você também pode utilizar a linha de costura, e aí é só você pegar a maior quantidade de fios, tá? A linha mais conhecida, né, no bordado é a linha de meada. Eu vou até cortar um pedacinho aqui pra vocês, porque eu já vou utilizar essa daqui a pouquinho. Qual é a diferença da linha de meada?
Ela é uma linha aparentemente bem grossa, porém, ela possui 6 fios. 6 fios de linha bem fininho dentro de um, tá? Então, por exemplo, eu quero bordar com um fio. Aí eu escolho, então, um fio e puxo. Se eu quiser utilizar os 6 fios, ou 3 fios, 4 fios, é só eu escolher a quantidade, contar e separar, então. Okay? Uma diquinha que eu gosto muito de dar é de você ter um recipiente para você ir colocando as linhas que sobram, né? Então, assim, pra você não jogar fora, tipo, eu cortei um pedaço de linha, mas só usei 1 ou 2 fios, ainda tem 3. O que eu vou fazer, né? Ou você enrola de volta, então, aonde você costuma guardar a tua linha, ou você vai deixando em um recipiente, né, todas juntinhas, e depois quando você precisar de, vamos supor, eu preciso do roxo, será que eu tenho? E aí você consegue, então, né, reutilizar essa linha, não perder, não precisa jogar ela fora e nem deixar uma bagunça. Então, certo? Só recapitulando, então, os materiais, para você conferir aí se anotou tudo certinho. Você vai precisar, então, de tecido, algodão cru de gramatura média, ou tecidos, né, que não possuem lycra, tá? Que não esticam. Bastidor, tesoura, pequena para cortar as linhas, médias para cortar linhas e tecido, lapiseira, ou a caneta mágica para passar o risco pro tecido, agulhas, pode ser de costureira, e linha, ou linha de meada, ou linha de costura, ou a linha que você tiver na tua casa, para começar. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, se vocês gostariam de saber algo mais específico, né, a respeito dos materiais, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo e, quem sabe, né, se for preciso, fazendo aí um próximo vídeo, tá? A respeito de materiais. Um beijão e até mais!